O que faz um analista de dados? Quanto ganha? O que precisa estudar? Por quanto tempo precisa estudar? E nos Estados Unidos, análise de dados é diferente? E como é a minha rotina de analista de dados aqui? Calma aí, pessoal, eu vou te contar tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruce Fonseca, eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. Também sou instrutor de treinamentos de Power BI, SQL e Python para análise de dados. E eu criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. E se você quer se manter bem informado, já esmaga o botão do like aqui embaixo e dá um subscribe também, porque vai apoiar muito o trabalho do tio dos dados aqui, beleza? Então vamos para o vídeo. Pessoal, por incrível que pareça, muitas pessoas vêm me perguntar aqui no YouTube e principalmente lá no meu Instagram. Então já se inscreva lá no meu Instagram também, que é lá o conteúdo é totalmente diferente. E as pessoas perguntam sobre a rotina do analista de dados. O que faz um analista de dados? Quanto ganha? O que precisa estudar, ferramentas, como melhorar o currículo e tudo mais. As pessoas estão curiosas sobre a nossa área. Por que isso está acontecendo? Bom, eu atribuo isso primeiro ao sucesso da área, à necessidade do profissional do analista de dados, que realmente é uma pessoa muito importante para as empresas, principalmente para o apoio à tomada de decisão nas empresas. Então, um gerente, ele quer tomar decisões baseadas em dados. Quem que vai organizar os dados, analisar e apresentar esses dados para ele? O analista de dados. Então esse boom que nós estamos vendo no mercado agora de analistas de dados, cadê as pessoas que sabem trabalhar com Power BI, SQL, Python, Excel? Isso não é algo novo, mas é algo que tem aumentado aí nos últimos anos e principalmente desde 2020, pessoal. E esse é o principal fator, porque é o mercado puxando aí essa demanda de profissionais que têm essas habilidades técnicas e analíticas para trabalhar com dados e ajudar os gestores. E no meu ponto de vista, tem um segundo fator que é a super evangelização aí da análise de dados, da carreira de analista de dados. E isso aí nós devemos aos charlatões da internet, que eles estão vendendo por aí, que análise de dados é fácil, ganha bem, você estuda pouco, investe pouco, e em 3 meses você já está ganhando aí mais do que muitos engenheiros sem ensino superior, saindo do zero ao primeiro emprego em 90 dias. O que quem acompanha esse canal sabe que é totalmente uma mentira. Pessoal, mas vamos ver o lado dos charlatões também, né? Porque se eles falarem para vocês que é difícil, uma que eles não vão conseguir vender e a outra que eles não vão ter capacidade técnica de ensinar coisas difíceis para vocês. Então, o fácil mesmo é eles falarem que é fácil, que é tudo simples, que você investe pouco, e por aí vai. O que nós sabemos que é uma falácia, tem muitos charlatões conhecidos na internet, e eu não falo o nome deles aqui apenas para evitar a encheção de saco e dor de cabeça, porque além desses gurus ficarem todos doidinhos, vem os alunos deles que já caíram no golpe também, me atormentar. Mas eu tenho todo o meu direito, porque eu estou aqui nos Estados Unidos, e aqui nos Estados Unidos eu tenho o direito de expressar a minha opinião. Então, se um dia eles me atormentarem muito, eu citarei nomes aqui sim, porque é a minha opinião e esse é meu canal que está aqui nos Estados Unidos. E talvez seja por isso que nenhum deles vieram me encher o saco até agora, né, pessoal? E também tem o fator profissional, né, pessoal? Porque eu olhei o LinkedIn de alguns ali e eu vi que o Pablo Marçal perde pros caras feios, viu? Os caras têm muito mais capacidade de inventar histórias que o Pablo Marçal na internet, viu? E esses fatores estão fazendo você ver e ouvir cada vez mais sobre análise de dados. Isso vai gerando ali uma fagulha ali, né? Você começa a ficar, quer falar, pô, deixa eu ver sobre análise de dados, né? Aparece todo dia esse cara aí falando sobre análise de dados, o outro fulano falando que é muito fácil, coisa e tal. Eu falo, pô, preciso participar. Como assim uma coisa que é fácil, que ganha bem e eu não tô fazendo isso ainda, né? E é nesse momento que as pessoas começam a se informar para saber o que realmente faz um analista de dados. E é o que eu vou contar tudo para vocês aqui. Inclusive eu vou falar de salário aqui nos Estados Unidos até o final do vídeo. Então me acompanhe até o final.
Sobre a rotina do analista de dados, a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês é que isso vai variar de cada empresa, cada setor e também de acordo com o nível de senioridade que você está. Mas todas têm algo em comum, que é a necessidade de conhecimento técnico e de conhecimento de negócios. E do conhecimento técnico, quando você é mais júnior, você precisa entrar na empresa com conhecimento técnico. Por isso que eu falo tanto para vocês de Excel, SQL, Power BI, Python, e eu também falo da sequência que você precisa aprender essas ferramentas. Por exemplo, eu não aconselho você estudar Python antes de SQL ou Power BI. Porque o SQL, se você aprender primeiro, dedicar muito esforço no SQL, ele vai te ajudar muito em Power BI, no DAX do Power BI, que eu falo muito aqui, que vocês precisam dominar o DAX, e depois no Python. E se você começar direto com o Python, você vai começar a programar um monte, só vai ver código, não vai ver nada visual e vai demorar muito para ter o seu retorno. No SQL também você vai ver código, mas você já começa analisando dados logo nas primeiras aulas. Então você já começa a aprender sobre tabelas, relacionamentos, tipos de dados, agrupamentos, sumarização de resultados, análise de dados já com SQL. Quando você chega no Power BI, você já está com a sua mente voltada para a análise de dados. Então você começa ali com a parte simples de visual, configuração, depois vai para a modelagem, depois para o DAX, visual de novo, e aí foca mais em DAX de novo, cria seu portfólio e por aí vai. Depois disso, pessoal, de SQL e Power BI com muito DAX, que é o que o mercado está precisando, aí sim eu indico você ir para o Python, tá bom? Por quê? Python. Gente, que empresa usa Python para análise de dados hoje em dia? A maioria adoraria estar usando Python, mas as que usam mesmo são isso aqui, pessoal. Eu uso Python no meu dia a dia, mas entre uma equipe de 20 pessoas, eu sou o único que utiliza Python, por exemplo, para analisar dados. As outras pessoas estão no Power BI do dia a dia e poucas conhecem o SQL. Inclusive, eu estou ensinando SQL para a galera. Mas vale lembrar que a minha equipe não é uma equipe técnica de análise de dados. São pessoas de negócios que utilizam os dados para apoio à tomada de decisão. Então, quando eles realmente precisam de um estudo mais aprofundado, algo mais avançado, eles acabam passando para mim, que sou a pessoa responsável pelos dados da área e cuido de projetos especiais com Python. Então, analista júnior, o que você vai fazer? Você vai trabalhar basicamente com SQL e Power BI, muito DAX e visualização de dados. A pessoa de negócio vai falar para você o que você vai fazer, como vai ser a análise, qual é a regra de negócio que você vai utilizar. O que é uma regra de negócio? Uma regra de negócio, por exemplo, é assim: o que é uma devolução? Uma devolução é quando enviamos um produto para o nosso cliente e ele devolve com a mesma nota fiscal ou com uma nota fiscal de devolução, por exemplo. Então eu tenho que dar entrada no sistema e saber qual é a nota fiscal que originou essa devolução. Isso é uma regra de negócio. E se eu quiser medir essas devoluções, eu vou precisar entender essa regra de negócio para colocar essas condições e parâmetros no meu DAX, no meu SQL ali, no meu Power BI, para eu conseguir acompanhar a performance das minhas devoluções. Estão aumentando? Estão diminuindo? Estão diminuindo? Está ótimo. Estão aumentando? Por que estão aumentando? São perguntas que nós, analistas de dados, precisamos ajudar os gestores a responder. E é o que eu gosto de ensinar também. Eu não ensino apenas ferramenta, eu ensino a analisar dados. E o analista sênior? Qual que é a diferença do júnior para o sênior? Pessoal, o sênior geralmente ele já conhece essas regras de negócio. Ele já está na empresa há algum tempo ou ele vem de mercado com a experiência de outros mercados que ele trabalhou. E com essa experiência ele consegue assimilar facilmente a atividade atual dele com outras experiências que ele já teve. E ele consegue dar andamento, dar sequência às atividades dele aí de uma forma muito mais fluida, muito mais autônoma do que um júnior. Além do conhecimento técnico, que é o básico para você ser um analista de dados, ele vem trazendo com ele regras de negócio que estão na mente dele. Ele sabe o que é uma venda, ele sabe o que é uma devolução, ele sabe indicadores de logística, financeiro e por aí vai. E se ele não sabe, ele acaba absorvendo isso com uma facilidade muito maior do que o júnior, tá bom? Então, eu diria que o sênior, ele trabalha assim muito mais ajudando
muito mais do lado ali mesmo da gestão de quem vai tomar a decisão do que o júnior, porque o sênior ele já conhece bem as tabelas, ele já conhece as regras de negócio e ele utiliza esse conhecimento dele para dar um apoio imediato ali à gestão. Ele não vai sofrer com regras de negócio e falta de conhecimento técnico, é uma pessoa que vai desenrolar ali conforme for solicitado, conforme for acionado. Inclusive, pessoal, aqui onde eu trabalho nos Estados Unidos, eu respondo direto para um CFO, que responde para o presidente da nossa divisão, que é uma divisão muito grande. E eu acompanho todas as reuniões do presidente da nossa divisão com o CFO e com os outros vice-presidentes, que são muitos. E todos os meses esses vice-presidentes apresentam os resultados das áreas deles. E esses resultados geralmente são produzidos por mim também, pelos meus relatórios, pelas minhas análises. E eu acompanho cada reunião. Mas, pessoal, a maioria das vezes eu não falo nada na reunião. Eu fico só observando ali tudo que eles estão apresentando, todos os argumentos, críticas, e eu fico fazendo minhas anotações. Por exemplo, se algum diretor fala que eu precisaria ver a informação de uma outra forma, eu anoto aquilo na hora e logo na sequência da reunião eu já desenvolvo e envio para ele. Falo assim, ô fulano, dá uma olhada se isso aqui atende a sua necessidade. Daí ele fala, pô, brigadão, valeu mesmo, né? Claro que ele não fala em português, mas pelo tom que eles falam, eu entendo que seja alguma coisa assim, meio broderagem, só valeu aí, parça, tipo assim, né? E às vezes eu estou nessas reuniões e do nada alguém pergunta algo pra mim, assim, ó. Então eu tô quieto, eu tenho que ficar com um alto nível de concentração ali, entendendo tudo que eles estão falando. Às vezes, dependendo do assunto que eles começam a falar, começam a apresentar, eu sei que pode gerar alguma dúvida, então na minha segunda tela eu já começo a digitar algo ali, fazer uma query, uma consulta ali, uma validação, porque eu sei que vai vir uma pergunta seguida aí desse assunto. E aí quando alguém pergunta para mim, eu já vou lá, não, esse dado aqui, ó, aconteceu tal coisa, olha só esses números aqui e por aí vai. Por isso, pessoal, por eu ficar só olhando ali, ó, eu costumo brincar ali que eu sou tipo um papagaio de pirata, né, que só fica acompanhando a reunião da galera ali, discutindo quais serão as ações, coisa e tal, né. Claro que pirata de uma forma muito amigável, né, pessoal, mas eu estou me comparando ao papagaio de pirata, né, que quando precisa entrega ali onde que tá a chave do cofre ali, né. Mas e no dia a dia? E fora o primeiro dia de trabalho, o que você vai fazer? O que você vai ter que desenrolar no dia a dia ali? Bom, primeira coisa, pessoal, quando você chega numa empresa, se a empresa já tem alguns relatórios, a primeira coisa que você vai precisar fazer é manter os relatórios funcionando. Por isso é importante conhecimento técnico. Se a empresa não tem os relatórios, além de precisar desenvolver os relatórios, você vai precisar criar toda uma cultura de dados ali, como que as pessoas vão armazenar as informações, você vai precisar mapear de onde você vai extrair essas informações, como que você vai trabalhar com os dados, analisar eles, manipular e compartilhar eles com a gestão. Tudo isso você vai precisar desenrolar no seu dia a dia ali, criando ali uma cultura data-driven, que é nada mais uma cultura da empresa tomar decisões baseadas em dados, tá bom? Mas não se assuste, quando você é júnior, o que espera de você é que você consiga transformar os dados que as pessoas já têm em relatórios que eles consigam analisar facilmente, consigam navegar facilmente por essas informações, beleza? E tanto no caso do júnior quanto no sênior, eles vão ter reuniões com a equipe de engenharia de dados, vão ter reuniões com o pessoal de negócio, que são os gerentes, os analistas, diretores, vice-presidentes, presidentes, como no meu caso, por exemplo, para atender essas necessidades deles, para que eles consigam tomar decisões baseadas em dados. E pessoal, veja que nada disso é difícil. A parte mais difícil que eu diria aí que numa escadinha de estudos aí, o maior degrau que você vai ter que subir, que é o primeiro, é a questão técnica. É você dominar o SQL, o Power BI e o Python. Isso vai guiar você aí para continuar aprendendo de pouquinho em pouquinho depois que você aprende esse primeiro degrau, que é essa parte técnica. Então, passou o primeiro degrau, você vai ver que depois disso são pequenos degraus, mas o primeiro é o mais difícil mesmo. E é por isso que tem que ser muito sério para falar sobre análise de dados, porque eu não posso falar para você que vai ser fácil, principalmente quando o primeiro degrau é o que mais vai exigir sua dedicação, que é a parte técnica. Depois que você tem a questão técnica, você vai conseguir atender a necessidade dessas pessoas
desses seus parceiros de negócios aí, né? Que é os gestores, analistas, diretores, presidentes e por aí vai. E quanto mais você trabalhar com eles, mais você vai aprender sobre o negócio. E quanto mais você aprender sobre o negócio, mais você vai aprender tecnicamente, mais você vai conseguir ajudar eles. E isso vai te levar a ter mais reconhecimento. Com certeza, você vai agregar muito mais valor ao seu trabalho quando você agregar esse conhecimento de negócios ao seu conhecimento técnico. Porque aí sim você vai se tornar aí basicamente um membro da equipe, alguém que soma para a equipe, não é apenas um fazedor de relatório, que é quando a gente começa na análise de dados. Você vai ser alguém que consegue analisar os dados e propor melhorias para eles. Isso que é a parte mais legal de trabalhar com análise de dados. Você acaba se tornando uma pessoa importante para a equipe, importante para a empresa, porque eles sabem que se eles precisarem de boas informações, boas análises, eles vão precisar contar com você trabalhando junto com eles lá. Então, o trabalho do analista de dados é extremamente importante para os negócios, para as empresas, para as equipes e para os profissionais também. E eu já falei para você que você precisa estudar Excel, SQL, Power BI e Python, mas principalmente nessa lista aí você vai precisar estudar o SQL, o Power BI com muito DAX, porque é com o DAX que você vai fazer as análises que os gestores vão visualizar, que eles vão conseguir entender se o negócio deles está performando ou não. Mas quanto tempo estudando isso? Pessoal, olha, eu diria para vocês que de 3 a 6 meses para aprender as ferramentas, mas você vai continuar estudando após isso. E quem entra no primeiro emprego também continua estudando. E quem é mais sênior igual eu, também continua estudando, pessoal. É um aprendizado sem fim, porém essa dedicação inicial é a parte que você vai precisar dedicar mais tempo. Isso depende muito do seu foco, de quanto tempo você estuda por dia, qual é a bagagem que você já trouxe com você, porque às vezes você já fazia análises no Excel. Quando você já faz análise no Excel e você precisa fazer no SQL ou no Power BI, é bem mais fácil entender os conceitos. Então, tudo isso conta, mas eu diria que você começando do zero, de 3 a 6 meses, você consegue aprender as ferramentas se dedicando muito, tá bom? Mas depois desse período, você não zerou essas ferramentas ainda, você vai continuar aprendendo, porque sempre vão aparecer demandas de uma forma que você não aprendeu nos treinamentos, sempre vai aparecer uma forma nova de fazer algo e você precisa continuar acompanhando o mercado. Então, a análise de dados é uma área muito boa, uma área que valoriza você, que paga bem, como todo mundo fala, e realmente paga bem, e eu vou falar sobre isso no final também. Porém, você realmente precisa demonstrar o seu conhecimento técnico, e para demonstrar esse conhecimento técnico, nada melhor do que um portfólio, que é onde você vai mostrar aí o que você aprendeu, como você desenvolve os seus projetos de análise de dados também, coisas que eu também já falei aqui no canal antes. Então procura meu vídeo sobre portfólio para você entender mais sobre portfólio. Pessoal, agora sobre salário, é uma coisa que varia muito de acordo com o estado que você atua, com o país que você atua, seu nível de senioridade, a empresa, se você é mais técnico, se você é mais de negócio, são muitas variáveis. Mas o que eu tenho visto por aí, pessoal, é uma observação. É os salários começando aí para um júnior, no mínimo aí, pessoal, 3,5. E uma pessoa mais sênior aí, no mínimo aí 6 mil. Então, são amplitudes que às vezes o júnior ganha mais do que o pleno e por aí vai. Por quê, pessoal? Depende da empresa. Às vezes a empresa paga mal para todo mundo, vai pagar mal para o sênior, que por sua vez pode ganhar menos que o júnior de uma empresa que paga bem para todo mundo. Então, o que eu diria para você é que não dependa de empresas. Invista no seu conhecimento técnico, no seu conhecimento de negócios, leia livros, se capacite, não fique esperando que a empresa faça algo por você. Você tem que ser o dono da sua carreira, você tem que ir para onde você quer. E não ficar dependendo da empresa, pessoal. Você tem que ficar na empresa enquanto está bom para você e para a empresa. A partir do momento que não está bom para você e a empresa não pode melhorar a sua situação, você procura uma empresa que atenda essas necessidades que você não está encontrando na empresa atual. Pode ser de qualidade de vida, pode ser de dinheiro, pode ser de tempo, pode ser de benefícios, por exemplo. E para você conseguir escolher onde você quer trabalhar, somente investindo
muito em você. Eu demorei muito tempo para entender esse jogo e depois que eu entendi isso, eu literalmente comecei a escolher os lugares que eu gostaria de trabalhar. E isso mudou totalmente a minha vida. Mas antes disso, pessoal, muito estudo, muita dedicação e muitas tentativas que deram errado também até eu acertar. Não é porque eu estudei tudo que eu consegui acertar de primeira algo. Não, eu estudei e tentei muito e fui melhorando a minha metodologia, melhorando onde eu precisava melhorar, até eu atingir um ponto que as empresas me procuram ao invés de eu ficar enviando currículo para as empresas. E esses são conselhos que eu realmente dou para os meus amigos e familiares e eu estou compartilhando aqui com vocês também. Eu espero que vocês tenham gostado. Comente se chegou até aqui, que eu vou ficar muito feliz de responder você. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal, que isso ajuda muito o tio dos dados aqui. Meu muito obrigado, deixem suas dúvidas aqui embaixo. Até mais. Tchau, tchau!